chega mais. Chega, 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 chega mais. Vem convidado da semana, Caldeirão Cultural. Arezzo Soto de volta ao passado. Chega mais, é sensacional. Os negros são maioria no Brasil, 54% da população, de acordo com o IBGE. Mas na Câmara, os deputados que se declaram negros ou pardos são apenas 20. Está na hora de acabar essa história de merda da consciência negra. Consciência nós, enquanto negros, temos há muito tempo. Quem é que está precisando ter consciência? A gente precisa acabar com a paciência negra. A paciência negra está demais. A gente precisa parar de ter tanta paciência. A gente precisa ir para a linha de frente e brigar. É muita tristeza ainda ter que falar desse tipo de coisa. O desabafo de Dora de Oiá ocorreu na tribuna do plenário Ulisses Guimarães, em sessão solene, em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi escolhida por coincidir com a morte de Zumbi dos Palmares, líder da resistência negra à escravidão no Brasil colonial. E em contraponto ao 13 de maio de 1888, dia em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e decretou a libertação dos escravos no Brasil. A Lei Áurea, senhoras e senhores, nunca significou igualdade. Talvez mal tenha significado liberdade. O negro seguiu confinado, agora nas favelas, nos cortiços, nas áreas mais degradáveis de nossas cidades e nas margens da cidadania. Que o 20 de novembro continue nos inspirando para que nós possamos, de mãos dadas, caminharmos juntos para a construção de uma nação em que todos tenham direito, sobretudo o povo negro, que muito do que nós somos se deve ao povo negro. Viva Zumbi! A estudante de Ciência Política da UNB defendeu a política de cotas para acesso dos negros nas universidades públicas. Estamos aqui para dizer que não dá para falar de economia, não dá para falar de moradia, não dá para falar de saúde sem falar da população negra. Preto não é recorte. Preto é povo no Brasil. Deputados e convidados se revezaram em discursos na tribuna com um pedido unânime. Basta darmos oportunidades iguais aos homens negros e às mulheres negras para que eles se destaquem em todas as áreas de conhecimento, das artes, da política e da ação empresarial. O vereador de Salvador, Eduardo Brito, de 80 anos, fez um apelo emocionado. Não adianta reclamar se nós não agirmos com o voto para derrubarmos, portanto, quantos não têm a expressão do poder que nós temos. Queria ver este plenário cheio de negros para reivindicar isso. Meu Deus, ajude que nós tenhamos consciência negra, votando, portanto, para que o poder até a presidência da República seja nosso. O programa Chega Mais, desta semana, está recebendo a professora Antônia Alves, muito conhecida aqui em Araguaína, do movimento da Júlio das Pretas, né, aqui de Araguaína, e ela vai falar um pouco sobre a sua história. Já ficamos sabendo que ela é da Paraíba, né? E nós gostaríamos que você, Antônia, falasse um pouco sobre as suas origens, né? Como você veio parar em Araguaína?
na região do extremo norte de Goiás, né? Explica um pouco isso aí. Fala sobre o seu trabalho também na área da educação. Você é professora e aposentou há pouco tempo, né? E gostaria que você fizesse um breve resumo aí sobre a sua vida profissional. Ok, boa noite a todos. Eu sou a professora Antônia Alves, eu sou paraibana, Nordeste, Bravo, e eu sou de uma cidade chamada Remígio, uma cidade pequena, muito próxima, a uns 60 quilômetros de Campina Grande, 120 de João Pessoa, né? E eu cheguei aqui no Tocantins, especialmente em Araguaína, em 94, né? 1994, tá? Vim fazer um concurso público. E não foi de professor, porque o de professor já havia passado. Eu vim fazer o concurso público de assistente administrativo, porque na verdade eu era fazer o concurso público, né? Então cheguei em 94 e fiz o concurso e no outro dia, numa segunda-feira, eu já fui convidada para ir a uma escola exercer a profissão que eu sou, né, formada, que é a profissão de professora. Fui bem recebida de cara em Araguaína, né? E desse contrato eu acabei ficando, passei no concurso administrativo, mas não fiquei, não fui tomar posse, porque na verdade o que eu queria era exercer a minha profissão, né? Que eu já era professora na Paraíba, mas aqui eu vim buscando uma nova vida, uma nova maneira de viver, né? Então, eu cheguei em 94 e estou até hoje. Me chamam de Tocaíba hoje, né? Meus colegas me chamam de Tocaíba. E eu agradeço e sou muito, muito, muito privilegiada em morar hoje em Araguaína, Tocantins. Sou professora há 38 anos. Professor, desculpe interrompê-lo, mas qual a sua formação lá? Qual a área que você foi formada e quais os principais colégios que você lecionou aqui em Araguaína durante todos esses anos? Eu sou licenciada em História e bacharel também em História. E tenho pós-graduação em Metodologia de História. E o primeiro colégio que eu lecionei aqui foi o Castelo Branco, né, chamado de Polivalente. Foi o que me acolheu, a escola que me acolheu. Depois, ao mesmo tempo, eu também ensinei no Objetivo, né, na escola Objetivo, na escola particular. E em 94, em 95, eu fui para o SEM Paulo Freire, né, que na época não era chamada de SEM Paulo Freire, mas SEM Araguaína, né, Centro de Ensino Médio de Araguaína. E a partir de 95 até 2019, quando eu me aposentei, né, fiquei no SEM Paulo Freire, aqui no centro, na rua Sadolfo Correia, né? E educação para mim é uma coisa muito séria, né? Eu sou apaixonada pela minha profissão, sou professora não por qualquer coisa, mas por concepção de pessoa, de profissão. Busquei ser professora, quis ser professora e até o fim sou professora. Bom, eu, além de professora, né, a nossa parte social, o trabalho social, ele é importantíssimo e, portanto, eu sou uma professora que vivo esse mundo também da questão de participar de movimentos, né? Eu participo da AAMA, né, que é um movimento novo, mas é um movimento em relação à fundação de um museu em Araguaína, uma cidade grande, que já está com cara de cidade grande, bem mais interessante. Hoje, né, ela não tem um museu, então a gente, alguns colegas se reuniram, né, profissionais, todo tipo de profissional, de várias funções, para que a gente possa
colocar em prática esse projeto, né? Museu em Araguaína. Além dessa associação, eu também participo de uma outra associação que é Um Pé na África, né? Tem Um Pé na África. Essa associação ela é de Manaus. São professores de Manaus, né? Que eu conheci através das redes sociais e a gente teve afinidades em relação às temáticas ou ao dia a dia nosso como profissional da educação. E aí eles me convidaram também para participar dessa associação. Tem Um Pé na África. O próprio nome já diz, né? Trabalha temáticas relacionadas às questões étnicas raciais, né? E tudo aquilo que envolve, né, a questão racial. E em Araguaína eu faço parte do Júlio das Pretas, coletivo Júlio das Pretas. Inclusive quero mandar um abraço para as meninas, um coletivo de mulheres, né? Não é o clube da Dona Lucinha, mas a gente se juntou, são mulheres preocupadas, bastante preocupadas, são professoras na maioria, né? Isso não indica que só tenha profissionais da educação, mas tem maioria profissionais da educação, maioria professoras de sala de aula. Quero, inclusive, mandar um abraço grande para a Thelma, para a Zilma, para a Alane, para a Simone, né? Para todas elas, todas as meninas que fazem parte do Júlio das Pretas, né? Por que Júlio das Pretas? Porque em julho nós temos, o nome vem, né, de Teresa de Benguela, que é uma mulher negra do século XVIII, né? Que no Brasil, porque nós temos praticamente nos livros oficiais e também muitas vezes nas redes, né, de comunicação, nós temos que só os homens lutaram em relação à questão contra a escravidão, contra todas as mazelas que o Brasil colonial trouxe, né? Mas nós temos muitas mulheres, e uma delas foi Teresa de Benguela, uma mulher negra, e que montou, né, um quilombo, que lutou junto com escravos e escravas libertas, para que essas pessoas pudessem ter vida, né? E esse quilombo, ele se transformou numa grande cidade depois. Então, o nome vem daí, né, Júlio das Pretas, por causa de Teresa de Benguela. Também quero dizer que nós temos várias mulheres, porque assim, a história, ela fala muito dos homens, né, da luta dos homens quando se fala de escravidão. Nós temos como exemplo Zumbi de Palmares, né, nós temos vários outros, inclusive hoje, né, fazem 100 anos, né, da morte de Lima Barreto. Lima Barreto foi um escritor, ele era um cidadão, né, que na época, inclusive, o Lima não foi escravo, né, o Lima foi um escritor. Ele nasceu pardo, não preto totalmente, para a época. E aí ele se desenvolveu no Brasil, né, lutou pelas comunidades negras desse país. Hoje faz 100 anos de sua morte. Muito bem. E sobre a situação do negro na sociedade brasileira, nós percebemos ainda muito racismo, né? Muita discriminação, intolerância, preconceito. Eu gostaria que você falasse, professora Antônia, um pouco sobre isso, sobre o racismo. Ele acabou? Como é que é? Com certeza não, né? O racismo ele tem sido muito mais nítido na nossa sociedade nesses últimos anos. Nós temos visto e ouvido nos meios de comunicação coisas horríveis, né, com relação a pessoas negras, né? Coisas horríveis têm acontecido na nossa sociedade, tá? Então o racismo continua premente, continua vivo, certo? E nesse sentido a gente fala sobre racismo e crime. Racismo é crime. E o racismo precisa ser extirpado da nossa sociedade.
Não pode, não deve uma sociedade como a nossa, uma sociedade que está se educando, mas isso também tem suas origens, né? O racismo é de origem estrutural nesse país, tá certo? Podemos entender isso a partir do momento de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, tá? Na assinatura da Lei Áurea, no documento, na lei, você só tinha uma cláusula, só tinha um artigo, que dizia exatamente que todos os negros estariam livres. O que eu quero dizer com isso? Que séculos depois, tá? Hoje, você tem qualquer pessoa, negra ou não, que sai de sua terra, que sai do seu local, ele leva consigo uma carta de apresentação, ele tem a lei que lhe diz que ele tem o direito de receber todos os seus benefícios, certo? Todos os seus benefícios, e com a Lei Áurea, mesmo os negros e negras se tornando livres pela lei, eles não tiveram seus benefícios pagos. Trabalharam a vida inteira como escravos, e mesmo a partir do momento que a princesa Isabel assina a lei, não há para esses negros e negras, né, um pedaço de terra para eles sobreviverem, não há para esses negros e negras um salário, não há nenhuma lei que o beneficie, certo? Então eles saem dos seus locais, antes as grandes fazendas, tá? Em direções múltiplas, né? Várias direções por esse Brasil afora, né? Procurando o seu rumo. Nos primeiros anos da libertação, esses negros e negras, praticamente, eles não tinham trabalho. Porque nenhum senhor, dono de fazenda, empregador, lhe queriam pagar salário. Então, daí, a gente já entende, já começa a perceber, né, que a desigualdade racial, social, né, ela vem desde o momento em que os negros são libertos, mas a eles não são dadas condições dignas de sobreviver nesse país chamado Brasil. E atualmente, professora Antônia, como está a situação do negro na sociedade brasileira? Quando eu falo negro, é em relação tanto os homens como as mulheres. Em relação ao mercado de trabalho, salários, você tem algum índice para falar em relação ao branco? O branco ganha mais ainda do que o negro ou não? Já igualou? Bom, os últimos dados do IBGE, né, consta que essa questão ela não mudou. Negros e negras, eles ganham menor salário do que os brancos, tá? E esses dados do IBGE, eles são de 2019, bem recentes, né? Então, um trabalhador negro, pelos dados do IBGE, eles ganham menos 68% do que isso um homem branco, um homem negro e um homem branco. 68% menos que um homem branco, tá certo? Enquanto, né, que as mulheres, essas ganham menos ainda. Olha, as mulheres recebem em média 1.471 em termos salarial. 57% menos do que um homem branco, tá? E pasme, 42% menos que as mulheres brancas. Então, essa desigualdade salarial, né, no mercado de trabalho, ela tem sua origem, ela tem sua raiz exatamente na questão social, tá? Na questão social, tá? Principalmente porque na desigualdade relacionada à questão educacional. Quanto menos educado, no sentido de conhecimentos, menos chance de um trabalho qualificado esse negro, essa negra, ele vai ter, certo? Lembrando que a maioria das mulheres negras, elas têm no trabalho doméstico, tá? A empregada doméstica, o seu ganha-pão. Certo. E hoje, nós sabemos que
em relação às mulheres negras, além dessa questão salarial, né, que é a metade, né, praticamente, da branca, Praticamente. a mulher branca, ela também ela trabalha, não tem tempo para estudar, né, acesso, e também ela trabalha mais de 8 horas, né? Existe a exploração também da carga horária, também trabalha isso. A maioria estoura as 40 horas semanais, né? E recentemente foi criado o salário da doméstica, né? Mas o Estado, que políticas públicas do Estado ele tem feito para reparar esse dano à comunidade negra brasileira desde as suas origens até o momento? Que conquistas você acha que já aconteceram? Bom, as mulheres, em se falando de mulheres, elas sempre foram, as mulheres, os homens, né, para o homem branco, né, estudar é um mérito, né, é um mérito. Para o homem negro, estudar foi uma conquista, foi muita luta. Então, assim, quando a gente fala do homem negro, o homem negro entra na escola antes que a mulher negra. Até nisso as mulheres tiveram seu prejuízo, tá? Tiveram prejuízo. Quando as mulheres negras passam a estudar, e hoje você tem ainda essa sociedade, nossa sociedade é uma sociedade ainda machista. Portanto, a maioria das mulheres, e há de se dizer que também os pais, né, até meados dos anos 60, por aí, os pais não queriam que as mulheres fossem para a escola. Elas teriam que ficar dentro de casa. Por muitos anos isso aconteceu. Teriam que ficar dentro da escola, dentro de casa, fazendo os afazeres de casa. Porque sair para estudar era para aprender, como a gente tem relatos, né? Aprender a fazer cartas para namorados. Então era uma ideia tosca, né? E aí as mulheres entraram muito tarde mesmo, as que conseguiram entrar, e a maioria delas nunca estudaram, certo? Hoje você tem, a partir dos anos 2000 mais ou menos, né, você tem programas sociais, né, programas educativos, tá? Programas de políticas públicas, isso eu nomeei assim, na verdade, programas de políticas públicas, onde homens e mulheres puderam adentrar pela primeira vez a uma sala de aula. Você tem hoje, por exemplo, a Universidade para Idosos, né? Você tem hoje o EJA, tá? Que o EJA não é... Você tem aqui você tem maioria de jovens no EJA. O que não seria. O EJA não foi criada para essa diferença de idade referente ao jovem. O jovem já deveria estar, né, ter saído dessa fase inicial do fundamental há muito tempo. Mas, infelizmente, nós ainda temos uma camada da sociedade, jovens, tá, de 15 a 18 anos, ou mais, né, que ainda está adentrando a sala de aula. Está adentrando a sala de aula. Exatamente também porque não tiveram condições antes. Tá? Então você tem na nossa sociedade uma desigualdade estrutural, né, que remete também à desigualdade social. Quanto mais longe, quanto mais periférico, quanto mais rural, mais dificilmente esse jovem, essa jovem tem condições de estar na escola. Em relação à questão do racismo, né, que hoje ele está veio mais premente, está surgindo mais constante na sociedade, né, nós também temos a injúria racial. Então, assim, mais ou menos eu vou dizer aqui o que um significa e o outro, né? Qual é a diferenciação entre racismo e injúria racial? Bom, o racismo, ele é uma doutrina onde ele afirma a superioridade em relação a grupos étnicos, né? A grupos linguísticos, a grupos religiosos, que na nossa sociedade, em relação à questão religiosa, essa também é um ponto bem marcante, né? Tá certo? E aí a gente tem, sabemos, racismo é crime.
injúria racial é crime. Mas o que diferencia um e outro? Apelidar de acordo com as características físicas a partir de elementos de cor e etnia. Inferiorizar as características estéticas da etnia em questão. Tipo, falar de cabelo, falar de corpo, né? Intelectualmente, né? Inferiorizar o outro pela questão, considerar o outro pela questão intelectual, pela cor, ofender verbalmente ou fisicamente a pessoa, desprezar costumes, hábitos, tradições daquela etnia, duvidar sem provas da honestidade e competência da vítima apenas porque ela é de cor. E isso é muito comum na nossa sociedade. Isso é muito comum na nossa sociedade, infelizmente. Tá? E um que tem sido muito, muito combatido, né? Uma ação que tem sido muito combatido, recusar-se a prestar serviços a pessoas de diferentes etnias, certo? Nós temos isso também, essa diferença, né, relacionada à pessoa negra, tá? A saúde que eu diga. Então, o que é racismo? Né? Racismo afirma a superioridade. E o que nós podemos dizer sobre injúria racial? Bom, a injúria racial, ela utiliza-se das ofensas, né? Não só da raça ou etnia, mas também do preconceito em relação à origem do cidadão. Os dois são crimes. Injúria racial simples pode gerar, a injúria ela é dividida em injúria racial simples, que ela pode gerar a pena de 1 a 6 meses de detenção. E a injúria racial qualificada, quando se trata da injúria racial mesmo, em relação à raça, à cor do indivíduo. Tá? E também, nesses dois sentidos, do racismo e da injúria racial, cabe, no âmbito civil, a cobrança de indenização por danos morais. Daí que se cumpra a lei. Nós temos vivido tempos bastante complicados nesse sentido, bastante tenebroso nesse sentido. Então, o racismo, ele é crime e se comete quando você comete contra o coletivo, né? É o artigo 20 da lei número 7.716/89, está na Constituição Federal de 1988. Injúria racial é contra o indivíduo, né? Quando eu falo do indivíduo pessoalmente, quando eu o chamo, por exemplo, de macaco, tá? E ele tem penas mais brandas, né? Porque é de 1 a 6 meses, o que não deveria, na minha opinião, e está no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Então, é comum na nossa sociedade o racismo camuflar-se de formas de brincadeiras, né? Como formas de brincadeira. A pessoa racista, ela nunca age de maneira preconceituosa. Nunca age. Mas as brincadeiras, quando elas ferem, quando elas machucam, quando elas humilham, elas são sim preconceitos. Então o racista nunca admite que ele é preconceituoso, mas ele age como um, nas diversas maneiras de tratar os outros. Tipo, em relação às vestes, principalmente no cunho religioso, né? Quando você diz que uma pessoa que está vestida toda de branco, que é do candomblé, por exemplo, ela não pode entrar em determinado espaço com aquele tipo de roupa. Ou quando você chama de macumba, pejorativamente, tá? Um terreiro de candomblé. Macumbeiros. Né? Macumbeiro. Esse é pejorativo. É pejorativo. Macumba não é isso. Não é candomblé. É quando você fala para uma pessoa que ela tem cabelo ruim. Cabelo de bombril, por exemplo. Né? Associa o cabelo crespo a bombril.
Isso é triste, isso é terrível, né? Quando você fala, por exemplo, para um estudante que está na universidade, que entrou por méritos, mas ele é negro ou negra, e ele entrou por cotas, porque cotas é lei. E se ele é negro ou pardo, ele pode. Tá? As cotas, elas foram criadas, né, para, de certa maneira, diminuir esse largo espaço social entre brancos e negros. Entre brancos e negros. Tá? Entre brancas e negras. Então, a cota não é um favor. A cota não é uma esmola. A cota é uma obrigação do Estado. Tá? Já que lá atrás, negros e negras foram libertos e não foram pagos seus devidos perante a lei, não foram pagos suas dívidas. Então, é uma dívida social. É uma dívida social. Tá? Levando em consideração, como que eu falei, mercado de trabalho, negros e negras tem uma disparidade imensa. E não sou eu que diga, o IBGE está aí para comprovar, várias universidades também já comprovaram essa disparidade salarial entre negros e negras nesse país. Bom, levando em consideração que eu sou participo de grupos, né, como o Coletivo Júlia das Pretas, tenho um pé na África, sou de movimento social e sou professora e cidadã. Então eu preciso, dentro da minha sociedade, atuar como tal. É meu dever e minha obrigação, né, atuar como tal. E é na escola, e é pela educação que nós precisamos urgentemente tirar esse ranço da sociedade. Muito bem, estamos aqui retornando novamente no último bloco com a professora Antônia Alves, grande historiadora, e ela hoje trazendo muitas informações neste mês de novembro, principalmente no dia 20 de novembro, que é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Veja bem, consciência, né? Então todos nós temos que ter consciência e valorizarmos a comunidade negra do nosso país. Tá? E ela vai falar agora sobre a programação mês de novembro aqui, que vai rolar aqui em Araguaína para você acompanhar, viu? Bom, nós temos, na nossa programação, extensa programação, o Júlio das Pretas, ele, juntamente com a ANCA, que é outro movimento, né, outra associação, né, a Lagbara também, então a Negra Cor, que é a ANCA, a Negra Cor, né, a Associação Negra Cor, que é a ANCA, a Lagbara, que é outra entidade, outro movimento também de negros e negras, né, para que a gente possa trabalhar em prol de melhorar a nossa sociedade, né, levando conhecimentos, levando conscientização de que todos nós somos iguais. Não adianta dizer que a raça humana é igual quando, na prática, há uma diferença, né? E essa diferença, principalmente quando se usa a cor como um elemento de humilhação, de retirada da sociedade, né? Então, nós temos mês de novembro, mês da consciência negra, e eu falo que o mês de novembro, mês de consciência negra, devia ser assim para os brancos, né? Para os brancos. Os negros já têm consciência daquilo que ele é capaz. E todos são capazes de estar nessa sociedade, de fazer parte da sociedade, estão inseridos nessa sociedade e não podem ser eliminados, não podem ser humilhados por causa da cor. Bom, a nossa programação é extensa, principalmente na escola, somos educadores, né? Somos profissionais da educação, então a nossa programação maior é nas escolas. Então quase todas as escolas de Araguaína, principalmente as escolas estaduais, nós temos as datas preenchidas para um trabalho, né, junto com aos professores, junto aos estudantes dessas escolas. Né? Quais os dias mais importantes? Desde os dias... Bom,
nós vamos começar dia 8, né? A partir do dia 8 de novembro, a gente já tem uma programação em escola. Agora, nós temos programação com a comunidade de Araguaína, né? Principalmente esse ano nós tivemos uma surpresa interessante. Os movimentos sociais se juntaram à prefeitura, tá? A uma instituição maior, tá certo? Então viemos, conversamos, dialogamos, tá? E fizemos uma parceria interessante. Não só, então nós temos inclusive um grupo de articulação chamado GRADA, grupo de articulação, que engloba tanto esses movimentos, né? A ANCA, Lagbara, Júlia das Pretas, mas também a universidade, a UFMT, estamos trabalhando junto, tá? Inclusive é a universidade que promove essa articulação, mais a prefeitura, com a incidência maior da Secretaria de Ação Social. Dia 10, nós temos manhã e tarde, começa com as categorias, né, da prefeitura, os guardas, né, a ECT, saúde, vários profissionais que fazem parte das secretarias do município de Araguaína, da prefeitura de Araguaína. Então, isso é muito interessante. À tarde do dia 10, nós teremos um trabalho, né, que a gente inclusive pediu para fazer um trabalho mais específico, né? Concluímos que deveria ser trabalho com a educação, com os profissionais da educação do município. Então, dia 10 é todo com os profissionais da rede municipal, né? O que torna isso interessante e importante, tá? São instituições trabalhando com movimentos sociais. E diretamente, né, com os alunos. Retira o estigma, né? Esses são os profissionais. O interessante é que esse trabalho que nós vamos fazer do dia 10 é com os profissionais da rede municipal, educação também, e os outros profissionais, saúde, isso. E dia 11 nós estaremos, a UFMT, prefeitura e todos os movimentos sociais, e convidamos outros movimentos sociais a se juntar a este grupo, tá? Não é fechado, é para toda a sociedade de Araguaína que se sentir à vontade e que tiver um conhecimento, uma leitura de abolir, né, o racismo, a intolerância, o preconceito da nossa sociedade. Araguaína é uma cidade que está num patamar, né, num nível social bem interessante. Hoje, Araguaína cresceu e junto com ela precisa também crescer esse nível de conscientização. Não dá mais para tolerar numa sociedade como a nossa, tá? Que nós temos várias instituições de ensino superior, a escola como um ponto fundamental, né? Porque é a partir da educação que nós vamos romper com esse mal que é o racismo, que é a injúria racial, que é o preconceito e tudo mais que vier junto, que vier acoplado a essa coisa feia, né? Que destrói a sociedade, que leva a sociedade a ficar feia, ficar mal, né? No dia a dia. Então, assim, nosso cotidiano, ele precisa ser sem violência, ele precisa ser de respeito, de empatia, né? De respeito para com o outro, né? Um para com o outro, né? Afinal, somos pessoas. E no dia 20? Nós temos todos. Não, no dia 11 nós vamos ter na Praça das Bandeiras, né? Nós não vamos ter caminhada nesse período, tá? Mas nós vamos ter na Praça da Bandeira um evento aberto, né? Com todos esses movimentos sociais e prefeitura, universidades, inclusive a FACDU também, né? Nós fizemos também já um evento no ITEPAC também. Então, assim, todas estão convidadas e todas estão voltadas, né, para
que a gente extirpe esse mal da sociedade chamada racismo, principalmente. Nos outros dias, né, o dia 11 é na praça, à tarde, né, a partir das 16 horas em diante, e na Praça das Bandeiras. Nos outros dias, especialmente para as escolas. Então, a gente tem até o dia 20 uma cobertura total dos das nossas figuras, né, as nossas pessoas, nossos profissionais que estão nos movimentos nas escolas, tá? Principalmente as escolas estaduais. E estamos com a ANCA, né, a Associação Negra Cor, está com vários banners, né? Porque um erro das nossas escolas e da nossa sociedade é sempre estar ter como referência pessoas nacionais, tá? Negros e negras nacional. De nível nacional. De nível nacional. Então a gente sempre tem como referência, não local. Então a gente fala-se de vários negros e negras que alcançaram um patamar, né, de nível superior, que fizeram grandes obras nesse país, obras que eu digo que são questões sociais, de enfrentamento, né, de enfrentamento e lutas contra o racismo, principalmente para a melhoria da vida dos negros e negras, mas a gente não conhece, na nossa sociedade tocantinense e araguaína, as pessoas negras e negros dessa sociedade. A gente não conhece. A gente não conhece nossa própria história. Não existem, né? Existem com certeza absoluta. Aqui na com nossa certeza cidade. absoluta. Negro. Então, a gente, junto com Vai ter várias um outras momento, né, histórias, principalmente as escolas, foi confeccionada banners onde a gente mostra para a sociedade esses negros e negras que foram importantes na luta contra o racismo, na luta contra a desigualdade social e contra a desigualdade de várias formas, onde o negro é o elemento principal, é a pessoa principal, é o indivíduo, né, da nossa sociedade. Então nós temos vários. Araguaína, o que eu posso dizer é uma cidade maravilhosa, é a cidade que me acolheu em 94. Então são 25 anos, né? 25 anos. Então eu já sou praticamente, eu já sou araguainense. Então aqui nasceu meu filho, né? Eu tenho um filho, Gerardo, nascido aqui em Araguaína. Então assim, vi essa cidade de um jeito, hoje eu a vejo de outro. Araguaína cresceu, não em quantidade apenas de número de pessoas, mas Araguaína cresceu, tornou-se uma cidade que quando você anda à noite, por exemplo, né, é uma cidade luminosa, uma cidade grande, uma cidade cheia de novos prédios, a economia cresceu, né? E eu espero que nesses anos vindouros, ela está com 64 anos, que daqui por 100 anos Araguaína possa ter tirado, né, do seu núcleo, do seu seio, né, as mazelas, a violência, que não dá para falar só da que é bonito, né, mas precisamos falar também, retirar a violência, principalmente a violência, né, que tem se tornado bastante comum na cidade, e não pode ser comum, não pode ser normal, tá? Mas eu parabenizo Araguaína pela beleza, pela majestade que ela está se tornando, né? Pelo povo, principalmente pelo povo, acolhedor de vários lugares desse país, Araguaína é um conjunto do que é o Brasil, né, de pessoas. Então, parabéns, Araguaína, que possamos juntos, através da educação, mudar, conscientizar e melhorar essa cidade que é majestosa, que vai se tornar uma grande cidade.
Programa Chega Mais. Informação, entretenimento pra você. Todos os sábados a partir das 11h30 às 12h30. Um espaço exclusivo para nossa educação e cultura. Apresentação, Arésio Soto. É isso aí. O programa Chega Mais, Informação e Entretenimento, ele é o primeiro programa educativo e cultural da nossa cidade. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente das instituições públicas, privadas, os empresários, os comerciantes, para a gente manter o nosso programa aqui no ar e ter um programa de qualidade como você merece, tá? Vamos ajudar o programa Chega Mais para que nós possamos manter todas as despesas do programa e também conseguirmos ficar no ar por muitos e muitos anos, ok? Tchau, tchau, conto com seu apoio. Seu nome? Edna Froed. Edna Froed. Você é de qual estado? Eu sou do Espírito Santo. Moro na capital, em Vitória. E você? Também, nós somos casados, moramos lá em Vitória, Espírito Santo, né? Seu nome? Luiz Eugênio. Né? E lá tem academia também, por lá? Tem. Mas eu, inclusive na Serra, que é um município próximo ao meu, há pouco tempo eu participei de um concurso e fiquei em 4º lugar, em poesia. Legal. Seja bem-vinda à nossa cidade, Araguaína, né? Espero que vocês gostem. O pessoal daqui é muito acolhedor, divertido, uma cidade tranquila, certo? E qual a expectativa que está de você para amanhã, a posse? Você está um pouco ansiosa? Fala aí um pouquinho. Bom, eu conheço a Acalanto há um tempo, né? Há muito tempo, bem antes da FEBACLA, que eu sou, né, acadêmica da FEBACLA. Mas assim, aqui só pode ser quem mora aqui, não tinha acadêmico correspondente. E aí quando aconteceu também não podia, porque só posse presencial. E agora calhou, né, de haver um evento com a nossa denominação em Palmas e com o evento aqui. E assim, eu estou muito emocionada, porque eu já acompanho o trabalho da Acalanto, a seriedade e a emoção, né? Sempre de uma posse, ainda mais assim. A Acalanto, ela foi criada em 2002. Então nós temos exatamente 20 anos de criação, certo? E ao longo dos anos, a gente começou mais ou menos com 20, 25 escritores. E hoje nós já temos 40 fixos e já estamos ampliando já com os correspondentes, que expandindo para outros estados, e a gente começa a pegar uma imagem nacional, né, de referência. E a gente está muito feliz de receber vocês aqui. Eu, como membro fundador da Acalanto, fico assim, muito feliz dela estar crescendo cada vez mais e que venham mais, né? Somar, né? Isso mesmo. Então, muito obrigado. Eu queria dar os parabéns aqui pela Acalanto, porque minha esposa, nós fazemos parte da FEBACLA, né? Nunca saímos de Vitória para conhecer assim, pessoalmente de uma academia. A primeira que nós vamos de Vitória aqui para a cidade, acolhedora. Eu me surpreendi aqui que eu não esperava que tivesse um grupo tão grande, uma recepção tão grande. E uma coisa que eu achei interessante aqui é o empenho das pessoas nessa academia, né? Que é uma coisa que eu achei impressionante, porque eu vi assim uma dedicação. É um grupo que trabalha para divulgar mais o trabalho ainda, né? Então vocês estão de parabéns e nos surpreendeu, hein? Surpreendeu. Eu pensei, não, vamos lá em Tocantins, por que temos que ir lá? Agora eu fiquei surpreso aqui com a recepção e também com a forma que eles estão trabalhando para formar um programa como esse, né? Vocês estão de parabéns vocês, viu? Muito obrigado e vamos continuar, seu amigo aí, telespectador do Chega Mais, neste momento aqui especial da Acalanto, recebendo novos membros em outros estados do Brasil para divulgar a nossa academia. Ela é poetisa, como é que é mesmo? Tem
Baronesa? Marquesa, Edna Marquesa. Froed, nome artístico, porque na FEBACLA, né, eu tenho esse título de nobreza, Marquesa. Olha, que lindo, uma marquesa aqui. Faltou só o Duque aqui, né? Isso mesmo. Não tenho isso não. Mas ela é pedagoga, eu sou advogada em Vitória. E faço parte da direção de uma igreja lá no Espírito Santo, a maior igreja do Espírito Santo. E para nós é uma alegria estarmos aqui, ver, né? Conhecer o fundador aqui, né? Conhecer o fundador dessa brilhante academia. Vocês estão de parabéns, meu. Hoje no Caldeirão Cultural nós temos aqui a presença do mestre Anzol, né? Ele que dirige um centro de capoeira aqui em Araguaína. Ele vai falar um pouco sobre o desenvolvimento da capoeira aqui em Araguaína. Tudo bem? Seja bem-vindo, beleza? Beleza. Isso aí. E fala um pouquinho sobre a capoeira aqui que você desenvolve lá no setor Coimbra. Beleza. Então, assim, a gente tem um trabalho que a gente desenvolve já desde a década de 90, na realidade, e em 2004 e 2001 a gente funda a primeira associação nossa de capoeira. E com 2 anos depois a gente reafirma esse centro cultural, né? Que na realidade em 2004, que é a data de fundação do Centro Cultural Casa da Capoeira. Na realidade era um projeto, né? A gente participava de outro grupo, o grupo de capoeira, Cativeiro Capoeira, do mestre Miguel, de São Paulo, né, da Bahia. Houve um desmembramento. Foi, aí a gente ficou 12 anos no grupo Cativeiro e depois desses 12 anos a gente resolveu criar esse Centro Cultural Casa da Capoeira porque era um projeto. E esse projeto o que é na realidade? É um local onde a gente está a fim de construir, obter nosso espaço físico, construir uma biblioteca para que a gente consiga colocar um acervo que meu mestre de capoeira tem, muitos livros, muitos documentários, para estar informando a comunidade, a sociedade da história da capoeira, né? E das manifestações afro-brasileiras. Genuinamente negra, isso, né? Isso. Oriundos da África, que veio para o Brasil há séculos. Justamente. Da época dos escravos. Isso. Quando foi fundada esse centro, mestre Anzol? Fala aí para o nosso público. Na realidade, em 2004, né? A ideia de construção do espaço físico. E a gente está começando a construir esse espaço. Assim, a gente tem um material, um acervo, mais esse material digitalizado e também tem palpável, né? Então a gente está esperando construir esse centro, terminar de construir para que a gente monte essa biblioteca. E vai ser um espaço para a comunidade estudar, pesquisar sobre a capoeira e as manifestações afro-brasileiras. Certo. Você sabe que nós estamos no mês de novembro, né? Eu gostaria de você falar um pouco sobre a importância do Dia Nacional da Consciência Negra, que é o 20 de novembro, né? Fala um pouquinho para a nossa comunidade o que significa essa data para toda a comunidade negra e afrodescendente de Araguaína. É importante, é um marco divisor de águas, né? Porque, na realidade, o negro, desde que foi escravizado no Brasil, ele vem lutando, né? Vem lutando pela sua liberdade, vem lutando. Quando chega aqui, tenta fugir de várias formas, porque não conhecia o próprio espaço físico, né, geográfico aqui, é diferente da África. E desde as suas primeiras vindas, ou dessa primeira introdução do africano aqui no Brasil, ele tenta, de alguma maneira, se libertar desse trabalho árduo, né, desse trabalho escravo. E com o passar do tempo, eles conseguem se unir e se reunir de várias formas, né? Com vários sentimentos, com várias ideias, sem a gente... Porque a maioria das pessoas costuma dizer ou pensa que o africano não tem ideais, não tem ideias, não tem uma engenharia, não tem uma medicina, não tem uma forma de escrita. Então, isso foi colocado na nossa cabeça através dos europeus, né? Desse povo que escravizaram esses povos africanos, introduzidos no Brasil. Então, para nós é importante porque a gente sabe que desde o começo da introdução deles aqui, desses povos africanos no Brasil, há uma resistência.
E com o passar do tempo vai se organizando. Tem a capoeira, tem o samba, tem o jongo, tem o maculelê, tem as irmandades religiosas no Brasil, em todo canto, né? Que eles se reúnem para comprar e alforriar alguns escravos. Então, há todo esse contexto, há toda essa luta, né? Devagarzinho, às vezes escondido, às vezes até com algumas, a gente pode dizer assim, mas tem alguns senhores de escravos também que compactuavam com isso, que não concordavam com esse tipo de servidão, esse tipo de escravidão. Mas Mestre Chanzol, e em relação à Araguaína, que 70% da comunidade araguainense é afrodescendente, né? Como ela está desenvolvendo a cultura, né, do negro aqui em nossa região, e se ainda há muita resistência, preconceito de determinados grupos, como é que está essa situação? E também acesso ao mercado de trabalho, à educação, ao conhecimento, universidades? Bom, tem alguns grupos na cidade que fazem esse trabalho, igual eu falei, como no passado, as irmandades, né, os grupos religiosos, os grupos, os idealistas também, que desenvolveram essa prática de fomentar e tirar essas pessoas da servidão, da escravidão, de várias formas. Hoje, no momento atual, não é diferente. Existe a escravidão hoje, a escravidão infantil, existe a escravidão no mercado de trabalho, existe várias formas de escravidão no momento atual. E, por incrível que pareça, as pessoas, por mais que elas estão vivendo nesse momento, elas não conseguem ver isso, que isso é um modo de escravidão. Só mudou a forma, né? Mas ainda continua existindo e persistindo essa ideia. E quais os contatos aí do centro, quem quiser participar, entrar neste grupo de capoeira seu, nesse centro de capoeira aí do setor Coimbra? Qual o endereço certo, o telefone de contato para eles? Bom, a gente está começando esse espaço físico, né? Começando a montar esse espaço físico, como eu falei, para montar uma biblioteca e um espaço para as aulas de capoeira, de samba, de jongo, de percussão, de tudo que é relacionado à cultura afro-brasileira, né? E isso é com o tempo. A gente já tem um lote, está conseguindo construir esse espaço. Quem tiver interesse de nos contactar, tem os telefones 91 11 16 80 e 84 67 51 44, né? Se procurar lá a Casa da Capoeira no Face também vai encontrar alguns informativos. E lá é um local para a gente estudar, debater sobre a cultura, conhecer um pouco sobre a cultura a fundo, que a gente conhece, para trocar essa experiência e conhecer com as pessoas que realmente vivenciam isso. E nas redes sociais, vocês têm algum canal, ou Instagram, ou Facebook, para socializar isso? A gente tem a página Casa da Capoeira. Coloca lá no Facebook, vai encontrar, né? Casa da Capoeira de Araguaína, vai ter uma páginazinha pequena, tem uns informativos sobre a capoeira, sobre lutas, né? Sobre as várias manifestações afro-brasileiras. Quem quiser entrar nesse universo. Programa Chega Mais. Informação, entretenimento pra você. Todos os sábados a partir das 11h30 às 12h30. Um espaço exclusivo para nossa educação e cultura. Apresentação: Arésio Soto.